Salve, salve, ladies and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Bora começar mais uma semana maravilhosa? Começando a semana, lembrando sempre, coisas boas acontecem, sempre coisas boas acontecem. Eu acho que eu não cheguei a mudar o título aqui, do que é o nosso título de hoje, mas travas, mas tá tudo bem. Acho que ele vai dar a mesma aqui. Olá, Laila. Muito bem, vamos falar sobre trava, gente? Segunda-feira eu gosto sempre de trazer a questão do foco no profissional. Então, quais são as travas? Quais são as travas financeiras que te acontecem? Quais são as travas no teu trabalho que te acontecem? Tu tem problema com o dinheiro, tem problema com o trabalho, tem problema nessa relação toda? Tua vida flui bem no teu trabalho ou não flui bem no teu trabalho? E tem algumas travas importantes que eu vou falar ao longo dessa live que a gente precisa estar atento. Eu posso estar me sentindo de alguma forma com medo. Medo do sucesso ou medo do fracasso, aquele medo, é uma das travas que está me travando. Eu posso ter uma questão de dúvida se a tua capacidade realmente é boa, se tu tem realmente condições de trazer aquilo. Duvidar da tua própria capacidade, nossa, por que não me pagam mais? Porque afinal de contas eu faço tanto aqui. Tu pode ter uma situação de apego, tu fica apegado até hoje a velhas ideias, velhos padrões, não, porque tem que ser assim, vai acontecer assim. E nessa situação de apego pode ser que tu não saia do lugar, até o financeiro não deslanche por causa disso. Ou tu pode ter uma situação de culpa também. Ai, meu Deus do céu, não, mas se eu abandonar esse trabalho aqui, eu só sei fazer isso daqui, eu tenho que fazer isso daqui, eu não posso fazer isso daqui, porque afinal de contas meu pai e minha mãe me colocaram, eu preciso fazer essa situação acontecer. Qual dessas travas? Qual dessas 4 principais travas te travam? Olá, obrigado, Nilva. Te travam. Então, quando a gente começa a perceber essas situações, a gente começa a perceber que pode ir adiante. Então, aproveita, pega o teu chimas, senta no teu pelego aí. Tá frio pra diabo aqui, botei manta, botei tudo, peguei chimas, estufa. Não tenho lareira neste dia, neste momento, mas tudo bem, né? A gente se aquece com o que tem, então faz parte. Te aproxega, puxa o banco que tá na hora do chimarrão. É do mexe-mexe, de boca em boca, de mão em mão. Vamos lá, vamos em frente então. Deixa eu ver aqui. Olá, Maria, Josi, Ana, bom dia, Vanessa e toda essa turma maravilhosa aí que está entrando, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar de trava. E tem alguns aspectos também, gente, que daí não é exatamente o foco do nosso tema aqui de hoje, mas nessas travas, como eu já trouxe outro dia, a questão da abundância, né? Muitas vezes a abundância ela está vinculada ao não acolhimento da mãe. Mas dentro da visualização, da intencionalização, não que isso não faça parte, mas faz parte, a gente precisa perceber também que todas essas travas, quanto mais eu olho para essas travas, mais eu vou ter a minha vida travada. Porque tudo é frequência, gente, tudo é vibração. Se tudo é frequência, vibração, aquela frequência, vibração que eu estou emanando é o foco do que eu vou atrair mais. Minha lupa não está aqui. É o foco do que eu vou atrair mais. Então eu preciso parar e perceber. Nossa, quando eu quero alguma coisa eu faço uma afirmação, correto? Naquela afirmação é dito, tu tem que pensar e se sentir como aquela situação, correto? Correto. Então tu vai, tu pensa, tu te sente naquela situação, é tão bom. Só que o que acontece? Tu começa a perceber que aquilo tá longe, que aquilo é distante, que aquilo não é a tua vida. E aí no teu dia a dia tu volta a focar no teu medo, na tua culpa, na tua dúvida, no teu apego, e aí tu não consegue sair do lugar. Eu só consigo sair do lugar porque tudo é frequência, vibração, como um imã. À medida que eu saio daquela frequência, eu preciso tomar consciência disso. Esse é o grande barato de uma das técnicas da intencionalização, além do amo, que é esse que tu faz te ver naquilo que tu realmente quer, é o RME, a ressignificação da memória episódica, onde eu volto a me perceber naquele aspecto. Então hoje eu vou dar uma palhinha, porque essa semana, gente, essa semana à tarde, das 3h30 até 4 horas, são meia horinha só, eu vou estar falando todos os dias, vou estar falando sobre o medo, vou estar falando sobre a dúvida, vou estar falando sobre o apego, vou estar falando sobre a culpa, cada um dos dias, segunda, terça, quarta e quinta, dessas situações. Na sexta-feira eu vou oferecer para quem quiser trabalhar, ter ferramentas, o primeiro módulo, a autocompreensão. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, sair dessa situação de vítima da vida, sair dessa situação de eu não sei o que fazer e procurar uma ferramenta real que transforma. Vem me transformando e a vida de vários outros pessoas que adquiriram, alunos que estão fazendo esse curso, que já estão na mentoria da autocompreensão, que é o segundo
Autorregulação, que é o segundo nível. O primeiro é a autocompreensão, o segundo é a autorregulação, o terceiro é a autorrealização. Para que a gente possa verdadeiramente sair. Vocês estão vendo, a frequência do planeta está elevando. Para que eu possa ir adiante, eu preciso integrar esses aspectos todos em mim. Nós não somos seres separados, nós não somos. Se tudo que existe no universo tem um propósito, então eu preciso entender qual é o propósito disso. Eu preciso entender a regra do jogo, como funcionam essas leis universais. Frequência, vibração, polaridade, gênero. O que está em cima, está embaixo, eu preciso compreender toda essa dinâmica para internalizar isso na minha vida, no meu dia a dia. É esse o objetivo. Eu vou dar uma palhinha nesses dias todos, fala cada um desses dias o que tem o que pode ser esse medo que está te tocando, trazer alguns exemplos, algumas situações de cada um desses casos que fizeram a diferença. E, ao mesmo tempo, eu vou estar fazendo o RME e o AMO reduzido, a ressignificação de memória energética, memória episódica reduzida e o autossugestão mental original reduzida, que é o amor. Para quê? Para que tu tenha ali minimamente uma ferramentazinha. Ah, mas isso aqui já resolve? Ele resolve em parte, mas o nosso objetivo cada vez mais agora é mergulhar para dentro. Eu preciso integrar, eu preciso internalizar, eu preciso compreender completamente. Eu preciso voltar ao meu papel de me perceber. Eu sou uma consciência, existe uma consciência superior a mim. Então o meu objetivo é experienciar, integrar as polaridades e curar as feridas. E vou entregando tudo isso para uma consciência maior. Só que eu tenho que estar presente, né, gente? Quando a gente não está presente, a gente simplesmente é levado por todas as situações, entra em culpa, entra em medo, entra em raiva, entra em desespero com os aspectos que estão acontecendo, e isso não é o que a gente quer. Bom dia, Márcia! Obrigado pelos presentes. Olá, Grazi. Camila. Coisa boa, Grazi, que bom. Mate, sem dúvida, né? Sem dúvida. Adoro. Bom dia aqui para Grazi. Vamos ver quem mais. Paulo, vamos em frente aqui então. Bom, no aspecto financeiro, tá, gente? Isso. Bom dia, Camila. Isso faz sentido para vocês? Vocês estão passando por alguma situação assim? Tem alguma dúvida? Tem alguma situação específica? Tragam, se tiver alguma situação específica, para que eu possa utilizar ela de exemplo ou trazer uma sugestão para poder trabalhar. O que é importante? Por exemplo, medo, tá, gente? Existem dois medos fundamentais que travam nossa questão financeira. O medo do sucesso e o medo do fracasso. Ah, para, Ricardo, tu acha que alguém vai ter medo de ter sucesso? Por incrível que pareça, tem, gente. Por incrível que pareça. Algumas vezes quando tu vai e tu faz o exercício assim, eu sou multimilionário, tá? Aí tu tá te vendo lá, uma pessoa multimilionária, tu tem muito recurso na conta e tudo mais. Quais são teus pensamentos que vêm por trás? Tu tá te vendo, tá indo na rua, opa, então agora eu tenho que andar com segurança. Opa, agora eu tenho que tenho que ter carro blindado. Ah, agora eu tenho que arranjar uma maneira de pagar menos imposto. Nossa, mas isso daqui é muito dinheiro na minha conta, ninguém pode saber. Então, se tu começa a criar mais bloqueios do que alegria, prazer, felicidade por ter aquilo, significa de que, de alguma maneira, tu tá cocriando de que tu não vai ter aquilo. Já vou te responder aqui, Ana. Obrigado. Tu não vai ter aquilo. Por quê? Porque o teu foco tá no medo do sucesso. Ah, meu Deus do céu, as pessoas vão te olhar, as pessoas vão te reconhecer, as pessoas vão te indagar, a tua família inteira vai te pedir dinheiro e tu não vai saber dizer não. Ah, eles vão estar sempre querendo alguma coisa, meus filhos vão ficar pedindo todo tipo de presente e eu não vou saber dizer não. Então, quando eu não sei gerenciar esse outro aspecto, eu tô com medo do sucesso. Medo do fracasso, muitas vezes, é aquela situação que a gente pode ter passado na infância, lá passou fome, passou alguma necessidade, e eu tô correndo para trabalhar, para ter dinheiro, para fazer as coisas acontecer, porque eu não quero que nunca mais aquilo aconteça comigo. Esse não quero que nunca mais aconteça é como se tu estivesse andando para frente, mas tu tá só olhando no espelhinho retrovisor. Um dia tu vai bater. Um dia tu vai bater, aquele espelhinho retrovisor vai chegar em ti. Por quê, gente? Porque tudo são atitudes, comportamentos, experiências, emoções que precisam ser integradas. Essa escassez, ela tá só escondendo a tua abundância genuína. Mas tu primeiro precisa sentir ela inteiramente para que tu possa entrar na abundância sem ser por raiva, sem ser por medo, sem ser por culpa, sem ser por qualquer coisa. Obrigado, Lourdes. E então tu pode verdadeiramente entrar na tua abundância. Porque é algo natural, é nosso. As árvores, elas têm problema de dar fruto? Não, tá lá.
vem o nutriente todo, ela não tem que correr atrás, ela não tem que fazer esforço, ela não tem que nada. As aves, os animais, eles têm que sair correndo para providenciar os alimentos para eles? Não, eles sabem que tem. Ah, não tem numa região, migra para outra, migra para outra, migra para outra e assim sucessivamente. Então a abundância, assim como o ar que a gente respira, está disponível para todos nós, só que eu preciso aprender que eu sou uma consciência experienciando um corpo, e não um corpo que tem alma, que tem espírito. Como consciência experienciando o corpo, eu sou o divino em ação. Se eu sou o divino em ação, eu tenho como saber que tem tudo. Eu estou apenas experienciando todas essas oportunidades. Esse é o grande barato da vida. A questão é a gente entender essa dinâmica, entender essa lógica toda. O Viana trouxe aqui há 40 anos e ainda recebo ajuda dos pais, porque não consigo dar conta de tudo sozinha. Como mudar isso? Vamos lá. Aqui pode ter um aspecto, algumas vezes, nessa questão financeira, algumas vezes eu posso estar trabalhando não merecimento, e eu posso estar trabalhando também em mim uma situação de me sentir visto. Por quê? Pensa, vamos lá, qual é o gatilho que tem por trás? Ou seja, sempre existe um ganho. Qual é o ganho que tem por trás? E se tu fosse independente, tu iria conseguir atrair a atenção dos teus pais? Ah, mas daí eu poderia atrair a atenção de outra forma. Pois é, mas acontece que lá atrás, em algum momento, tu cristalizou que tem um ganho em ser pequenininha, em ser pouquinha, em ser uma pessoa que precisa. Eu já vivi isso também. De chegar e de, não, pois é, eu não posso crescer muito, porque se eu crescer muito, eu vou tirar, de repente, eu vou tirar a importância que os meus pais têm de me manter. Ou talvez o medo de perdê-los. E se eles não tiverem mais a mim para ter que ajudar, então eles vão morrer. Eu não quero que eles morram. Percebe, Ana? Quando a gente começa a entender essas questões que estão por trás, pode ser também, como mulher, não, eu não posso ser melhor do que a minha mãe. Eu não posso ser melhor do que o meu pai. Essa é uma fidelidade sistêmica que a gente se coloca. E aí eu não consigo sair desse lugar, porque eu estou sempre olhando que eles são os gigantes. Mas tu deve ter filhos. E aí com esses filhos e tudo mais, tu não quer que teus filhos vão para a vida? Por que quando a gente olha para os nossos filhos é tão fácil de ver que quer com que eles vão para a vida que sejam maiores do que nós? Mas quando a gente se olha pequenininho perante os pais, é que é o desafio. Então o teu desafio é tu voltar a perceber qual é a tua identidade. Seria muito interessante, de repente, tu fazer a intencionalização no primeiro módulo, ou marcar uma sessão individual, para trabalhar esse seguinte roteiro. Qual é a tua autoidentidade? O que eles ainda dizem de ti? Que tu tá cristalizada nisso. Te perceber dentro dessa autoidentidade. Te amar, te aceitar dentro dessa autoidentidade. Trabalhar o autocontrole, perceber, opa, aqui eu posso fazer tal atividade, aqui eu faço essa outra, eu seguro aqui, para ter autorresponsabilidade. Com autorresponsabilidade, aí tu vai começar a perceber que não existe nada nem ninguém que te limite. Somos seres ilimitados. A única coisa que está te limitando é tu mesmo, é a mente da mente que engana a gente. Onde tu ainda acredita que se for pequenininha vai atrair atenção, vai atrair amorosidade, vai atrair nem que seja o recurso financeiro que foi traduzido inconscientemente para ti como expressão de amor. E mais do que isso, tu não só aceita, busca, como cria gastos, outras despesas meio que incontroláveis, digamos assim, para sempre ter que necessitar deles. Eu já vi isso, muito. E a única maneira de cortar tem duas formas, né? Ou tu assume a tua autorresponsabilidade, não, a partir de hoje eu vou cuidar da minha vida, eu vou me prover, tá tudo certo, querido pai, querida mãe, eu liberto vocês de mim e eu me liberto de vocês. E eu vou fazer acontecer. Começa a te observar, começa a te amar, começa a buscar te aperfeiçoar. Ou a outra forma mais dolorosa seria eles chegarem e dizer, deu, Ana, nós não vamos mais te bancar. Só que pode ser que, como isso pode estar tão cristalizado, que tu continue então criando outras necessidades maiores, a ponto de criar desafios maiores para que eles realmente tenham ainda que te sustentar de alguma forma. Faz sentido isso, Ana? Bom dia, Simone. Camilo, já passei pelo medo do sucesso. Eu tinha uma empresa de decoração de festas e estava crescendo. Olha aí. Obrigado pelos presentes. Bom dia, Grace. Bom dia, Lourdes. E aí, Camila? Me conta mais ali dessa tua empresa que estava crescendo e... Fez muito sentido. Que bom, mano. Então, o que fazer, tá?
Sugiro sempre uma possibilidade de terapia, porque às vezes tem coisas que tu não vai conseguir encontrar sozinha. Mas se tu quiser encontrar sozinha, trabalha. Tem lá no meu canal do YouTube, tem ali também, por exemplo, tem exercício, eu não sei se tá no RME, gente. Eu acho que ainda tá lá no Ho Oponopono Emocional, que era o nome anterior. Mas tem exercício, por exemplo, medo do sucesso, medo do fracasso. Ali no RME, na playlist, vai lá no canal do YouTube, puxa ali playlists, aí tem a playlist RME, Ho Oponopono Emocional e Amo. Essas são as principais para te trabalhar. E busca algum desses exercícios. Ah, não, eu não sei, Ricardo. Então, marca uma sessão. A gente faz um pacote de sessão individual. Não, mas eu não quero sessão. Então espera, semana que vem eu estou lançando, como eu falei no começo da live, estou lançando o primeiro módulo gravado da autocompreensão, para que tu entenda a dinâmica, a lógica do todo. E lá tem o exercício explicado, passo a passo, a importância, o porquê do RME. Por que ele liberta, por que ele traz, qual é o objetivo, o que está por trás dele, para que tu consiga te liberar dessas amarras e conseguir ir em frente. Sempre é bom conseguir fazer junto com alguém no começo, depois tu te libera. Esse é outro grande barato, né, desse método todo. É um método, a intencionalização não é um método de dependência. Aliás, essa foi uma das coisas que eu sempre gostei. É um método terapêutico auto-aplicável. Então depois que tu aprende a dinâmica, aprende a lógica, te vê livre. Tu pode vir participar da mentoria, tu pode vir participar dos grupos que a gente aplica, pratica, por exemplo, hoje à noite. Segunda-feira à noite tem Intencionalização para o Mundo, onde a gente pega então o que são os temas que estão mais acontecendo, o que está batendo mais aí no inconsciente coletivo, e nós trabalhamos. Tiramos alguma dúvida, batemos um pouquinho de papo, atualizamos aí como é que está a frequência, a vibração do planeta de cada um e vamos em frente. Mas o objetivo é sempre trazer essa independência. Porque é uma das coisas que me incomodava muito no processo terapêutico tradicional, onde tu vai para uma terapia e aí tu, tá terminando o teu horário da tua sessão lá, tá, e agora o que eu faço? A gente conversa sobre isso na próxima sessão. Aí às vezes a próxima sessão era em 15 dias, em um mês. Eu disse, agora, vou ficar um mês aqui remoendo esse troço. Não, né? Então a intencionalização ela traz sempre ferramentas para que tu possa no teu dia a dia ir em frente, porque parte dessa premissa, que todos nós somos responsáveis por aquilo que eu estou criando. Se eu quero ter uma vida melhor, eu tenho que co-criar a minha vida melhor. Se eu estou com a minha vida que é um caos, que é UB, uma bosta, eu preciso de alguma maneira colocar ela para ser M, uma canuda. Eu preciso fazer com que a minha vida se torne algo melhor e não continuar aquela velha máxima ali. Outra trava, tá, gente? Apego. Quantas vezes a gente tá travado, por exemplo, vou pegar o exemplo da Camila lá. Digamos que nessa empresa dela de montar... vou pegar outro exemplo, o exemplo da vaquinha. Lembra aquela história da família? Uma família inteira vivia e tinha uma vaquinha, eles tiravam leite da vaquinha, aquele leite da vaquinha era o que dava o sustento para eles. E aí uma vez passou um guru lá, dizendo, joga essa vaca, mata essa vaca de uma vez. Como? Mas essa vaca que nos dá o leite, porque nós precisamos desse leite, é a nossa única fonte de renda, porque é daqui que a gente faz e tira o sustento para toda a família. E vivia toda a família miserável com aquela vaquinha, porque eles só sabiam tirar aquele leitinho daquela vaquinha, daquele jeitinho, e não faziam nada diferente. Não se abriam para outras oportunidades, porque afinal de contas é a única coisa que a gente sabe fazer, porque teve lá com meu bisavô, meu tataravô, meu avô, meu pai, estamos aqui, nós todos, a família, tirando o leitinho da vaca. Eis que um dia a vaca morreu. E no que a vaca morreu, todos eles proliferaram muito além do imaginado. Então, às vezes, o apego nos faz isso. Às vezes eu estou dando murro em ponta de faca. Existe a diferença muito sutil de obstinação e de estar seguindo um propósito. Obstinação é eu continuar a fazer mais do mesmo sem buscar mudar nada e querer que aquilo melhore. Aqui eu estou na obstinação. Propósito é como Thomas Edison fazia com a lâmpada. Ele levou cerca de 1.200 experimentos. Cada vez que ele realizava o experimento, diziam para ele, larga a mão disso, Thomas! Chega! Chega, vivente! Ele dizia, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. E à medida que ele ia percebendo essa situação de não chegar onde podia chegar, ele ia ajustando, pequenos ajustes. Peraí, deixa eu testar de novo, deixa eu fazer isso. O que é ciência, gente? A ciência não é a repetição de vários ensaios?
E aí, à medida que tem vários ensaios que trazem uma constante, de repente, em um determinado número, aquilo se torna cientificamente comprovado. É o mesmo que a gente tem que fazer conosco. Nós temos tarefas a realizar. Então, quando eu estou no apego, eu preciso olhar aquela tarefa. Peraí, só um pouquinho, eu não tenho mais nada a aprender aqui. Se eu não tenho mais nada para aprender nesse lugar, se eu não tenho mais nada a entregar para esse lugar, se esse lugar não tem mais nada para me entregar, fecha a conta, passa a régua. Vai adiante. Essa era uma das coisas que eu ficava assim com o pai, dizia, não, porque tu vai escolher uma profissão e tu vai trabalhar nela, depois tu vai te aposentar e tu vai cuidar dos netos e vai morrer. Eu digo, não, pai, não pode. Não pode, a vida não pode ser isso. Eu quero viver várias experiências, eu quero trabalhar primeiro num lugar, depois eu vou para outro lugar, depois eu vou para outro lugar. Não, porque é ruim ter no teu currículo que tu tá mudando em vários lugares, significa que tu não é uma pessoa confiável. Essa era a visão que se tinha. Olha o apego, eu preciso ficar lá naquele lugar. Eu sou funcionário público, então eu vou ficar ali sempre naquele carguinho, aceitando o básico e não vivendo a vida ilimitada que cada um de nós tem para viver. Então, até que ponto tu tá apegado em alguma coisa que não tá permitindo a tua finança, as tuas finanças, o teu financeiro evoluir? Até que ponto tu acha que é só aquilo ali que tu tem condições de fazer e que tu não pode fazer diferente? E que tu não pode evoluir, que tu não pode aprender algo mais? Tem alguém aqui apegado, gente? Ou nessa situação do apego ainda, de se colocar, não, mas eu não saio da minha cidade. Não, eu não troco de cidade. Não, onde já se viu, eu não vou sair da minha cidade aqui, porque eu estou muito acostumado com a minha cidade. Aí daqui a pouco tem uma outra cidade com uma oportunidade de trabalho, de comércio, seja lá o que for, muito melhor do que a tua, mas tu tá lá preso, apegado ainda àquilo, querendo ficar no mesmo lugar. Live restrita, contém temas de pessoas consideradas desagradáveis. Foi restringida. Mas eu não falei nada. Meus pais sempre deram mais atenção ao meu irmão. Ele recebeu suporte de tudo. E me vejo repetindo. Tá aí, ó. Era inconsciente. Você me trouxe para a consciência hoje. Obrigado. Que bom, que maravilha, né? Exato, exatamente. E aí, às vezes, o que acontece? Ah, se é normal eles ficarem dando atenção pro meu irmão, então significa de que eu tenho duas escolhas. Ou eu aprendo a me bastar e a perceber que, ok, tá bem. Tudo bem se o meu irmão precisa de mais alguma coisa. Tudo bem se o meu irmão tem mais necessidades. Tudo bem se o meu irmão quer ficar nesse papel de vítima. Eu vou em frente. A vida é minha. Eu tenho condições de ir em frente. Ou eu posso chegar e dizer, ah, não, se ele tá assim, eu também quero essa boquinha aqui, eu também quero essa situação. Então eu vou me colocar também em um aspecto igual ou pior do que o meu irmão para ver como é que é. Só que esse é o grande barato, Ana. A gente precisa perceber que tudo são experiências e cabe a nós decidir até quando eu quero continuar nessa experiência. Deus chega, eu cansei de ser coitadinha. Eu cansei de ser pequenininha aqui. Eu não tenho mais 4, 5, 7 anos de idade. Eu sou adulto, eu tenho 40 anos e eu vou fazer acontecer. A vida é minha. A vida é minha. O resultado da minha vida depende de mim e é da minha entrega com amor, com paixão pelaquilo que eu faço. E essa entrega com amor e com paixão vai me trazer todo o provimento e muito mais. Muito mais. Eu vou em frente, obrigado, eu vivi essa experiência. Eu vivi. Pronto. E aí tu segue em frente. Só que o ponto é desafiador da gente perceber aquela travação. Aquele ponto que a gente faz, tem um exercício também que pode fazer de vitimização. Não sou bom o bastante. Né? Eu me lembro que uma vida eu fui um mendigo de rua. Eu morri mendigo de rua. Por quê? Porque eu não queria assumir o meu poder. E então eu me colocava lá que eu não tinha. E eu cada vez ia sucumbindo mais e mais e mais e mais. Para ver até que ponto a ilusão pode me colocar preso a algo de dependência tão forte, não tinha vontade para nada, não conseguia fazer nada. Então a gente precisa perceber isso, opa, a escolha é minha, o resultado é meu. Somos indivíduos, como indivíduos nós temos sempre a capacidade de fazer diferente. Nosso objetivo é integrar. Agora tu já sabe como é viver o teu pior, digamos, nesse aspecto de dependência. Ok, olha para isso daí, aceita e diz obrigado, obrigado corpo. Obrigado, consciência, por me mostrar isso. Eu escolho fazer diferente.
Eu escolho fazer diferente. A partir de agora eu tenho uma nova visão, uma outra oportunidade, uma nova forma de ver a vida. E começa valorizando as pequenas coisas. Seja grata. Gratidão abre infinitas portas para a nossa vida. Aprende a ser grata pelo ar que tu respira, pela roupa que tu está vestido, pelo celular que tu está conseguindo me ver. E a partir dessas pequenas coisas, vê o que tu pode entregar, o que tu ama. Eu me lembro quando eu fazia o mapeamento energético de propósito, uma das coisas que eu perguntava, o que tu amava fazer quando tu era criança? A nossa criança já sinaliza um pouco disso. Aquilo que tu tem paixão, aquilo se abre mais. E aí o universo te dá mais oportunidade de poder seguir dando o teu melhor. Bora! Bom dia, Bi. De nada, Ana. Ok, a Bia, eu criei meus 3 filhos e soltei os 3. E faz universidade e estou trabalhando com animais. É isso aí. E vai, e deixa eles viverem, deixa eles fazerem a vida deles. E deixa realizar, e tu realizar o teu sonho. Eu me lembro que a minha mãe, por muito tempo, ela chegava e ela dizia, não, mas o meu propósito é cuidar dos meus filhos. Aí virava e mexia e dizia pra ela, mãe, teus filhos já estão grandinhos, né? Tu pode ter o propósito de criar teus filhos até os 18 anos, depois disso larga a mão, vai viver a tua vida, criatura. Ela ficava furiosa comigo. Eu digo, não, na verdade tu não tá querendo que eles cresçam, tu quer que eles tenham alguma dependência para tu continuar sendo a mãe, cuidando do pequenininho. Não! Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma atividade. Aí depois caiu a ficha nelas, é verdade, né? E é sempre muito melhor quando eu entrego a minha vida, vivo a minha vida conforme aquilo que eu vim para experienciar. A minha vida não pode ser dependente de fazer para os outros, tem que ser um transbordar. Eu primeiro preciso estar completo em mim, eu primeiro preciso estar preenchido em mim para que eu possa transportar, como Cristo dizia lá, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não sei me amar, como é que eu vou amar alguém? Eu vou simplesmente repetir aquele amor que me foi passado. Às vezes é uma chapuletada, às vezes é uma ralhada, às vezes é uma coisa grudenta, narcisista. Mas eu preciso aprender o que é amor de verdade. O que é amor de verdade? Você sabe o que é amor de verdade? Vocês já pararam para se dar carinho, para se amar? Vocês não têm ideia do quanto isso é transformador. Do quanto isso é empoderador, do quanto isso te traz a força, amar esse corpício, esse veículo, esse avatar. Quem tem carro, quem tem casa, quem tem moto, bicicleta, tu não chega e diz, ai, que coisa mais querida, adoro esse meu carro, ama essa minha casa. Ama esse teu corpo, esse teu veículo. É o veículo que tu tá utilizando para viver a experiência. Mas tu chega e diz, não, deixa eu comer alguma coisa aqui que tô louco de fome. Não, vou dar um sono aqui. Nossa, não aguento mais. Eu não vou fazer exercício, olha cuidar disso aqui. Não vou escovar os dentes. Não vou tomar banho. Não vou fazer uma respiração, uma meditação. Deus o livre, não consigo parar quieto. Tu não cuida do veículo. Daqui a pouco o veículo bate. Bate biela. Por quê? Porque precisa cuidar do veículo. Bom dia, Alessi. Olha aí, diretamente de Fortaleza, Albertiza. Bem-vinda. Adorei você. Obrigado, Bi. Obrigado pelos presentes. Tô agoniada. Conte-me mais sobre essa agonia. Com medo de morrer, sensação de morte iminente, sensação de como a gente fosse morrer. Ótimo, isso é ótimo. Peraí. Eu não sei por que eles colocam a letra tão pequenininha. Marlândia. Vamos lá, Marlândia. Marlândia, vamos lá. Vamos fazer um exercício bem simples. Pega, faz agora, sente assim, corpo, como é que é sentir a vida? Respira e sente. Tá te sentindo bem, vivo, presente? Agora inspira e solta e diz, corpo, como é que é sentir a morte? Respira e sente. Tu vai perceber que não mudou nada. Sabe por que não mudou nada? Porque vida e morte é a mesma coisa. Na verdade, nós somos uma consciência experienciando um corpo.
Sabe quando tu tá jogando aqueles joguinhos? Ah, Mario Bros, X Games, sei lá o que for. Aquele teu bonequinho lá, algumas vezes ele morre, né? Mas tu, como operadora do jogo, tu sabe que não tem problema daquele bonequinho ali morrer. Não estou dizendo que com isso, gente, a gente deva dar um game over na nossa vida. Não, muito antes pelo contrário. Nós temos o objetivo, que nem o bonequinho do jogo, de ir adiante, de passar as fases, de evoluir. Então, quando eu entendo essa dinâmica, na verdade, tu vai perceber que o teu medo da morte, Marlândia, não é medo da morte. Tu tem apego às tuas situações. Apego ao teu nome, apego ao teu corpo, apego à tua relação familiar. E esse apego te impede de viver a experiência. Porque quando a gente nasce, a gente sabe que uma das coisas inevitáveis é de que nós vamos fazer a passagem. De que nós vamos deixar um dia esse corpício, correto? Então, se um dia nós vamos deixar esse corpício, faz sentido tu ficar temendo essa passagem? Não, vai viver melhor o teu agora. Para de frescura. Para de ficar pensando, não. Vive o teu agora. Peraí, se hoje fosse meu último dia? E se eu só tivesse um dia? Aí a gente começa a aprender a importância do agora. E se eu só tivesse um dia? Como eu viveria esse meu um dia? O que eu daria importância? Às cores, ao céu, ao azul? A qual é a minha entrega? Ao que eu vou gostar, experienciar? Aí a gente começa a perceber a vida de verdade. Viver um dia de cada vez, porque à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, quinta dimensão superiores, a gente começa a perceber que o único tempo que existe é o presente. Te super recomendo o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, onde ele fala, o passado é apenas ilusão, mágoa, ressentimento, ódio, que está te apegando, te adoecendo, o futuro, a ansiedade, também é ilusão. É uma ilusão que vai depender da minha cocriação. Então, se tu quer um futuro bom, adianta tu ficar colocando o foco de pode ser que eu morra, então tá, querer é poder. Então tu tá desejando que tu vai morrer, então tu vai morrer, pronto. Agora, opa, não é o que eu quero uma vida promissora, uma vida saudável, uma vida abundante. Então, muda o foco e começa a te sentir vivendo essa vida maravilhosa agora, com o que tu tens. Eu acho que eu tenho lá na minha playlist também, acho que ainda tá lá no do Ho Oponopono Emocional. Medo da morte. Como é sentir o medo da morte? É uma ilusão, gente. Pura ilusão. Quando a gente começa a entender essas questões, a gente sai, a gente acorda. Começa a te observar. Começa a valorizar a tua vida. Começa a notar as situações que querem te colocar em distração. Em fuga daquilo que tu realmente és. Aqui a Bia, eu larguei meu marido porque era super dependente, grudento e violento. É isso aí. Então, aí essa situação, né, Bia, o que acontece? Provavelmente, tu já teve no teu sistema familiar ou pais, ou avós, ou tios, alguém que já viveu essa relação. E talvez tu tenha julgado, criticado, recriminado, ou tu simplesmente olhava para aquilo lá e não entendia. Aí então tu precisou passar por uma situação assim para perceber. Nossa, eu tenho potencial de ser igual ou pior do que esse meu marido. E quando eu entendo como é o sofrer dessa situação, eu escolho também não causar. Aí a gente integra. Isso é integrar os opostos. Como é o oposto disso? O oposto, às vezes eu sou a pessoa independente, eu não sou muito afetivo e sou extremamente passivo. Então eu preciso integrar os opostos. Sim, eu tenho potencial de ser dependente, eu tenho potencial de ser grudento, eu tenho potencial de ser violento. E na verdade essa violência e o grude é a falta de autoamor, a baixa autoestima que faz com que seja ciumento e possessivo. Aí quer ter as coisas porque a única coisa que ele acha que o completaria era te ter. E quando tu percebe essa independência, tu consegue enxergar a dinâmica lógica que já aconteceu lá atrás. E cada um de nós vem para romper esse ciclo. Cada um de nós tem a capacidade de poder, eu vou fazer diferente, como tu fizesse. Chega, eu terminei, eu não quero mais essa relação abusiva. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Não tenho mais o porquê continuar nisso. Querido ex, muito obrigado por tudo que tu fez. Por tudo que tu causou. Era o nível de consciência que tínhamos, o tipo de experiência que nós buscamos vivenciar. Eu agora te liberto de mim e eu me liberto de ti. Para que eu possa viver, como tu já está vivendo, uma relação saudável, plena, com uma pessoa que eu ame e ela me ame. E como eu trago no livro do Adler, A Coragem de Não Agradar,
terças-feiras, terças e quintas, gente, super recomendo. Entrem lá no YouTube, na Café com Propósito, terça e quinta, às 4h20, 4h20? 4h20 da tarde. Tô lendo esse livro fantástico. E aí ele traz essa questão da um relacionamento horizontal, a distinção de tarefas, separação de tarefas e várias outras coisas. Toda essa psicologia ela faz parte também da intencionalização. Ela traz um bom embasamento para a intencionalização. Então quando a gente entende essa dinâmica, a gente pode fazer diferente. Que bom que tu pode fazer diferente, te permitir evoluir. Salve, Elísio! Bom dia! Diretamente de Nova York. Que maravilha! E aí, Lessi, aqui estou passando pelo período da raiva. Quero mudar de estado, conheci uma pessoa, será que ajuda? Lessi. Raiva também é a mesma coisa sentir. Raiva, medo, culpa, alegria, tem no RME. Sente a raiva. Como é que é sentir a raiva? Como é que é causar a raiva? O que é o grande problema, gente? Mark Brackett tirou esse véu de ilusão para mim. No livro dele, Permissão para Sentir, nós não tivemos permissão para sentir. Então, como nós não tivemos permissão para sentir, a gente simplesmente sentia raiva. Não, tu não pode expressar, tu tem que ser coisa querida, coisa amorosa, assim, meiguinho, sempre para Deus todo mundo. E quanto menos eu tomava consciência do meu potencial de raiva, na hora que eu não deveria expressar, é quando eu mais expresso. Explodo. Por quê? Porque tu não aprendeu a dominar o impulso. É isso que está ali no autocontrole antes da autorresponsabilidade. Aprender a dominar os impulsos de reativos, as emoções básicas, medo, culpa, raiva, tristeza, alegria e nojo. Surpresa e nojo. Quando eu aprendo a tomar consciência dessas emoções básicas, eu não me coloco tão vulnerável, tão suscetível ao que o externo vem a me fazer. Mas eu passo a entender quando o externo está trazendo aquilo e eu sei como lidar. Como é os filmes do Star Wars, Jornada das Estrelas, Mestre Yoda, né? Você não tem que entregar aí toda vez que tu simplesmente aceita uma coisa dessa, que alguém te tira do controle, que alguém te faz ficar irritado, que alguém te faz ficar triste, que alguém te faz ficar com medo, tu tá entregando a tua soberania para essa pessoa. Tu tá entregando teu poder para essa pessoa. É isso que a intencionalização traz de volta. Traz de volta o teu poder, a tua soberania. Tu és quem decide se tu vai te abalar ou não. Se tu vai entregar tua força para essa outra pessoa ou não. Se tu vai continuar sofrendo na vida ou não. Com raiva ou não. Cabe a nós. Bora! Bora, Alessi! Ó, já li O Poder da Agora, muito bom, estou lendo Despertei ou Enlouqueci. Ah, da Verônica! Verônica, querida! Ela é maravilhosa. Bom dia, Gina. O livro que você lê na terça me ensinou a não agradar. Exatamente. Exatamente, esse é um dos pontos importantes. Eu tenho que aprender a não ficar agradando a Deus e todo mundo. É bom ser odiado de vez em quando, e não é o odiado pelo ódio. É de que a outra pessoa não goste de ti. Isso chama-se autenticidade. Porque toda vez que tu tá querendo agradar todas as 5 pessoas, digamos, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente se relaciona, significa que tu estás te traindo. Tu estás te abandonando. Tu estás te deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E tu tá sendo mentiroso. Porque tu não tá sendo verdadeiro, tu não tá entregando, não, isso daqui eu posso agora, não, isso daqui eu não posso. Não vou fazer agora. Ai, mas eu vou ficar triste contigo. O problema é teu, criatura. Se eu fizer, eu vou ficar triste comigo. Então, máscara de oxigênio. Antes de eu colocar a máscara de oxigênio no outro para salvar o outro, eu tenho que botar em mim. Nossa, mas que egoísmo. Não, não é egoísmo, gente. É lei básica. Cada um tem a sua vida. E essa outra pessoa, ela está fazendo isso exatamente para te deixar numa dependência. Para que tu sinta culpa, para que tu fica lá como vítima, apegado, dependente. Isso é manipulação. Não. Pessoas que amam, respeitam. Não, eu não vou poder fazer isso daqui. Tá, ok, tudo bem. Eu resolvo de uma outra maneira, não é tão prioridade. Ou vejo uma outra forma. Obrigado pela sua sinceridade. Vocês sabiam que para a turma de Portugal, vamos ver se vocês confirmam isso comigo, mas eu soube lá em Portugal
de que os portugueses acham os brasileiros mentirosos. Não por falar mentira, mas por não trazer a verdade. Em uma determinada situação, uma empresa, dos colaboradores levou um bolo. E aí chegou para todos os colegas e foi perguntando, o que você achou, o que você achou? Um disse, não, tá muito doce, o outro disse, não, tem muito de tal ingrediente, o outro disse, não, eu não gosto daquele outro ingrediente, e assim sucessivamente. E aí nessa situação toda, eis que perguntou para o brasileiro, e o brasileiro disse, não, tá muito bom, maravilhoso. Eles viu? E aí depois saiu a dizer, não, achei muito doce também. Seja verdadeiro. Dom Miguel Ruiz já trazia no livro dele Os 4 Compromissos. Nada é pessoal. Nós só enxergamos como pessoal enquanto eu ainda estou na criança, que eu estou buscando o amor externo. Então eu tenho que ser querido com Deus e todo mundo para que eu possa receber o amor de fora. Não, gente. Pelo amor de Deus, não. Eu tenho que ser. E à medida que eu sou e que eu me respeito, eu atraio respeito também para minha vida. Eu atraio pessoas que me respeitam. Olha como é lindo isso. Aí se torna uma relação verdadeira, não uma relação mentirosa. Ele me gerava ansiedade e insegurança, porque não assumia o relacionamento. Saí do relacionamento e melhorei. Perfeito, exatamente, Ana. Exatamente. Aí, obrigado, Nova Consciência. Isso aí, terça e quinta, 4h20 da tarde, coragem de não agradar. Não quero mais perto de mim quem me gera ansiedade e insegurança. Tá, e aí então, Ana Paula, tem que fazer diferente, tá? O cérebro ele não registra o não. Aqui é PNL, Programação Neurolinguística. Toda vez que tu diz eu não quero mais perto de mim o que me gera ansiedade e insegurança, tu continuas atraindo isso. O que tu tem que fazer? Tu tem que tomar consciência plena, integrar. Corpo, como é que é sentir ansiedade? Como é causar ansiedade? Como é sofrer ansiedade? Integra. Corpo, como é sentir insegurança? Causar insegurança, sofrer insegurança? Integra. A hora que tu sentiu completamente isso, pronto, agora começa a vibrar em pessoas. Nossa, como é estar me relacionando com uma pessoa segura e tranquila. Pronto. Senão tu vai estar correndo na vida, fugindo daquilo que tu não quer. Nós temos que aprender, é isso que a intencionalização traz. Eu preciso aprender a ter intenção no que eu quero, não no que eu não quero. Para de ficar dizendo que eu não quero. O que tu não quer, já sabe, e a vida continua te dando mais disso. Começa a focar no que tu quer. Quando a gente foca no que a gente quer, as coisas se abrem. Quando eu sinto amor para aquilo que eu quero, as coisas se abrem. Agora, enquanto eu estou ali indo com medo ou com receio, não. Que bom que tu trouxe essa frase dessa maneira. Perfeito para que tu possa ouvir. Nossa, Ricardo, eu nunca tinha escutado dessa forma. Sem dúvida, eu quero fazer diferente. Nome do livro, A Coragem de Não Agradar. O que eu leio nas quartas é esse, A Coragem de Não Agradar. Entrei no grupo e amei. Sim, tem um grupo, gente. Lá na bio, tem um grupo lá. Café com Propósito. Entra no link na bio lá, Coragem de Não Agradar. E se eu não me engano, depois que terminar esse daqui, está me sugerindo que depois vai vir esse daqui. Eu ainda tô com ele aqui para dar uma lida. Mas como eu trabalho com a radiestesia, eu já medi vários outros livros e o que deu a radiestesia foi isso aqui. A Sutil Arte de Ligar o F-da-se. Tá? Deixa eu ver aqui que surgiu um recado aqui para mim, só um segundo. Tá, ainda não é. Ela é uma queridona, ela até disse, eu já fiz uma live com ela lá e tem que fazer outras ali também, com a Verônica. Entendi, preciso saber sentir o que é bom pra mim. Exatamente, Leci, exatamente. Por isso que eu convido sempre, né? Como eu tava trazendo no começo da live, nessa semana, de segunda a sexta, às 3h30 da tarde, 15h30, eu vou estar fazendo uma entrega, né? Uma entreguinha sobre os 4 travas que nos impedem de crescer. A culpa, o medo, o apego e a dúvida. Então nós vamos falar cada dia sobre essas travas. Hoje nós vamos estar falando sobre o medo. E aí, à medida que eu vou trabalhando essas questões, lá na sexta-feira eu vou fazer um resumo dela e vou te oferecer o curso, que é o primeiro módulo da intencionalização, que é a autocompreensão.
Eu aprender a me perceber quem eu sou de verdade, como eu utilizo as leis universais, o que eu estou fazendo aqui nessa vida. Aí a hora que eu entendo esse conjunto da obra, você vai ter as ferramentas RME, ressignificação de memória episódica, amo, autossugestão mental original, e as versões reduzidas dessas duas para que você possa trabalhar sozinho. Além disso, vai poder entrar nos grupos que a gente tem lá, onde eu continuo trazendo conteúdos, o pessoal que tem autocompreensão, e quem quiser aprofundar, depois tem a mentoria, autorregulação, onde você vai aprender a se aprofundar, trabalhar mais em si, essas memórias, crenças, travas e tudo mais que te impede, e aprender a ir direcionando a sua intenção realmente para uma cocriação livre, plena, abundante para a tua vida. Então, para quem se interessar, aguarde até sexta-feira, acompanhe os conteúdos, vai estar sendo transmitido aqui pelo TikTok, pelo Instagram e pelo YouTube, ao vivo apenas, às 3h30 da tarde, para que você possa acompanhar essa jornada, e lá na sexta-feira você decide se quer adquirir o curso ou não. Bom dia, perfeito isso, obrigado Daniele, bom dia Elisângela, aqui é a Sani, bom dia, hoje vou conseguir assistir ao menos um pouco, que bom Sani. Aqui é a Bi, sou gaúcha de Santa Cruz do Sul, mas casei e mudei. Separei, estudei o concurso e passei na auditoria. Olha aí, de Santa Cruz, que legal, que legal. Bem pertinho aqui, uma rica cidade. Eu conheci outro dia lá a cidade de Santa Cruz, uma rica cidade mesmo. Muito pujante, muito próspera, muito rica, muito organizada. Bem legal. Perfeito, vou ler esse livro. Ok, Ana Paula? Arte ligar o foda-se, amo! Que bom, Débora! Tipo, me libertou demais esse livro, então, bora lá, talvez seja isso. Sou sua fã, obrigado, Sani, tamo junto. O que mais? Aqui, convite, boa tarde, Débora. Deves falar diretamente da Europa e Portugal? Horas depois. Aqui ainda não almocei, então como eu não almocei, para mim é bom dia ainda. Bom dia, Savage. Sani, 15h30 hoje, exatamente, Sani. Hoje é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 15h30, vou estar trazendo essas travas emocionais. E hoje nós vamos falar sobre medo. Bom dia, Roberta. De Porto Alegre, Sani, olha aí que legal. Também falo diretamente de Porto Alegre, está abrindo só uma friaca. Hoje amanheceu uma friaca aqui em Porto Alegre, acho que estava 1 grau, sensação de -1, -2. Tava gelado. Tava gelado. Falas da França, que legal. De onde da França? Conheci só Paris. Bom dia, Evelyn. Ó, de Estocolmo. Hello, Siegfried. Maria de São Paulo, que legal, gente. Vamos ver se dá tempo aqui, ainda meio-dia. Dá tempo de falar mais um pouquinho de outras duas travas. Já falei, então, sobre a trava financeira do medo, do apego. Vamos falar da dúvida? De Paris mesmo, que legal. Nossa, adorei Paris, adorei. Eu fui já faz uns 15 anos a última vez que eu estive em Paris. E não parava quieto, né? Eu tinha ido com meu irmão e meu pai, a gente tinha uma empresa e tinha um negócio para fazer juntos. E aí eles chegavam lá tardinha, estavam cansados, eu dormia, eu seguia batendo perna, eu saía bater perna pela cidade, de um lado para o outro, e conhecendo os lugares, e muito gostoso mesmo. Tive até o privilégio, estava em novembro, e no meu aniversário, que é 23 de novembro, começou a nevar. Eu na rua só tinha visto neve em Bagé. Aí digo, olha só uma nevezinha. Eu digo, ai, que presente. Obrigado, universo. Obrigado. Foi muito legal. É maravilhoso, sem dúvida. Bom, vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Dúvida, tá? O que nos causa problemas financeiros da dúvida? A dúvida é quando eu não creio. A gente precisa lembrar que tudo é frequência, vibração. Eu trabalho com a intenção daquilo. Então, digamos, tu quer ter dinheiro, quero ser abundante, ter dinheiro ilimitado, ter sempre dinheiro para pagar minhas contas, ok? Mas cada vez que tu te vê com esse dinheiro para pagar as contas, tu foi lá, tu criou uma imagem, essa imagem, tu intencionou ela, e aí tu vai viver no teu dia a dia como se aquilo fosse uma verdade. Só que o que a gente faz? Na dúvida, eu fico no crer para ver, né? São Tomé. Aliás, no ver para crer. E aí no ver para crer, eu olho para minha realidade
E se na minha realidade eu ainda não tenho aquele dinheiro todo, eu volto a dizer, não, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sei o que. Aqui eu estou duvidando. Eu estou duvidando da minha capacidade de cocriação. Então, cada vez que eu duvido da minha capacidade de cocriação financeira, eu me coloco preso, eu vou ter mais do mesmo. Porque tudo é frequência, vibração, são realidades paralelas. Sabe como os filmes da televisão? A sintonia do rádio, o radinho aqui, ó, frequência. Então, eu quero ouvir a rádio 101.5, eu tenho que ir lá na 101.5. Eu quero ouvir a 92.1, tem que ir lá na 92.1. Agora, se tu tá na frequência 92.1 dizendo, nossa, porque eu não tenho dinheiro, porque mal tem dinheiro para pagar as contas, eu tô com medo se eu vou ter dinheiro no final do mês aqui para pagar minhas contas. Mas tu fica dizendo, não, eu quero ser milionário, eu quero ser milionário. Tu quer sintonizar 102.5, mas tu tá na 92.1, então tu precisa te colocar naquela frequência da 102.5. E como que se faz isso, Ricardo? Algumas vezes, por isso surgiu a intencionalização. Eu tinha muita dificuldade de só trabalhar essa visualização, trabalhar a intenção, trabalhar como o livro de ouro de Saint-Germain, eu sou o que sou, eu sou multimilionário, eu sou trabalhar as afirmações e afirmações. Como eu posso ser tão milionário? Tá, mas e como é aquilo? Como eu vou lá e me sinto naquilo, mas depois eu abro ali a minha conta e tá lá zerada, o que eu faço agora? Inspira, respira, não pira, trabalha, sente a escassez no máximo. Trabalha aquele eu não tenho dinheiro. Trabalha aquela situação de que tu tá lá sem nada, sem um pila na goiaca, sem nada de dinheiro na carteira. Trabalhou toda a tua escassez, pronto, viveu tudo aquilo, então tá. Por que é importante, gente? Existe um ponto onde eu preciso perceber, e os testes vêm assim, sempre que tu tá próximo de alcançar algo muito grande, te vem um teste maior para que tu possa verificar se tu vai ficar com raiva, se tu vai ficar com medo, se tu vai ficar com ansiedade. Por exemplo, então se tu chega lá, nossa, eu quero tanto dinheiro, mas não tenho dinheiro, e aí não basta tu não ter dinheiro, tu bate o carro, surge uma outra dúvida, e tu fica com muita raiva. Pronto, tu continua vibrando mais na escassez. Agora, se tu vai e bate, tu volta a lembrar, como a intencionalização, eu sou uma consciência experienciando um corpo. Ok, vamos lá. Tô sem nada aqui. Nossa senhora, bati, tem tudo isso. Eu sei que tudo isso é para algo melhor. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu sei que eu posso liberar tudo isso daqui porque eu já tô me vendo completamente pungente, completamente abundante, cheio de recursos. E tá tudo certo. Se eu sou uma consciência universal experienciando a vida, eu preciso então saber que tá tudo certo. Muito difícil controlar essa vibração mesmo com entendimento. Sim, exatamente, Lu. Aí aqui vem um ponto muito importante, por isso que a intencionalização trabalha o RME, para que cada vez que eu tenha a impressão, que eu tenha a ideia, o flash, de que eu não vou conseguir, é muito difícil, né? E toda vez que eu utilizo isso, percebe? O termo muito difícil é uma forma conivente do meu ego imaturo de já predispor que eu não vou alcançar aquilo. É que nem eu dizer, eu vou tentar colocar o dedo na câmera. Eu não consigo colocar o dedo na câmera, então eu não chego com o dedo na câmera. Agora eu digo, eu vou botar o dedo na câmera, eu vou lá e boto o dedo na câmera, ponto. Então, cada vez que eu digo é muito difícil, eu tenho que entender que eu estou passando a informação de que, eu não preciso conseguir. Agora, quando eu percebo, é uma tarefa desafiadora, sugiro sempre isso. Todos os meus atendimentos, grupos, eu digo, troca difícil por desafiador. Isso é desafiador. Percebe que a hora que tu fala é difícil. Parece que já nem sai da cadeira. Agora quando tu fala é desafiador, isso te instiga. Isso te instiga a querer fazer algo. Isso te instiga a sair do lugar. Isso te instiga a simplesmente começar uma mudança. Porque afinal de contas aquilo não define quem tu és. Tu é livre, tu é soberana, tu é plena, tu é abundante por natureza. Se todos nós somos uma extensão de uma consciência maior, vivendo, experienciando, a gente não veio para ficar preso na limitação, a gente veio para transcender a isso. É isso que a intencionalização traz. De eu aprender simples assim, Sil, por incrível que pareça, é simples assim. E por ser tão simples que a gente não consegue fazer o óbvio. De eu simplesmente ir lá, tomar consciência, sentir como é que é não ter. Como é que é causar, como é que é sofrer. Tem os detalhes que eu trago na intencionalização dessas técnicas, para que tu possa praticar melhor. Tá, percebeu toda essa dinâmica? Pronto. Eu sei agora isso daqui. E como é que agora eu me sentir abundante? Como é que é de sentir abundante? Vamos junto, como é que é sentir abundante? Percebe? Uau! Corpo, como é que é sentir abundância?
Imagina que tu é como uma princesa, uma rainha, alguém mega bem-sucedido, multimilionário. Como é que é causar essa abundância? Tu vai com soberba ou tu simplesmente continua tendo uma certa humildade e tu vai realizando as tuas atividades com altruísmo, de poder ajudar as outras pessoas, de poder compartilhar, de fazer as coisas acontecer? Como é que é sofrer a abundância? Tu percebe que daí tu tá junto com outras pessoas também prósperas, abundantes, eles não estão lá para saber quem tem mais dinheiro do que quem. Eles estão lá para desafiar, de perceber assim, e aí, qual é o novo projeto que a gente vai criar? O que a gente pode fazer agora que pode ajudar mais gente? É não só mudar o vocabulário, como eu mudar a intenção daquele meu vocabulário. Eu preciso perceber, por exemplo, o não, meu cérebro não registra, ok? Então cada vez que eu digo eu não vou, aquela velha máxima, né? Não esquece de tal coisa, a pessoa vai esquecer. Então ao invés de eu dizer não esquece, não faz, diz lembra, faça com atenção, observe tal situação. Cada vez que eu digo, eu não consigo, eu não quero, eu não posso, isso daqui são inclusive termos, né? Nós temos essas fases. São 6 fases. Primeira fase, a nossa mais imatura de todas. Eu não consigo mudar, não consigo mudar, Ricardo, não consigo mudar. Aqui é minha criança berrenta, vítima total, separada. Depois ela vem o não quero, porque ela passa a perceber que na verdade existe um ganho em não conseguir. Alguém vai fazer por ti, então tu não quer. Depois ela percebe que tem também um não posso, que talvez fosse o que a Ana trouxe lá no começo. Se eu me tornar livre, independente, de repente meus pais não vão mais me amar, não vão mais me olhar, então eu não posso me tornar livre e independente. Para depois eu ir para uma barganha para o universo. Universo, me dá multimilhões, me dá isso, daquilo, que daí eu mudo, que daí eu me transformo. Só que a vida não funciona assim. A vida, o universo, ele é como CLT, eu preciso trabalhar 30 dias para depois receber. Tu não recebe antes de trabalhar. O universo é a mesma coisa, eu preciso crer, sentir que aquilo é uma verdade para ver. E viver aquilo como sendo uma verdade. Quem entra num trabalho tem dúvida de que vai receber depois de 30 dias? Não, mas por que quando tu está cocriando algo, tu tem dúvidas se tu vai receber? É a mesma coisa. Para depois disso daqui, então, eu vou para uma autocontrole. Como não funcionou a barganha, eu vou para o controle. Eu quero do jeito que eu quero, a hora que eu quero, aqui eu vou para uma separação total. Eu não acredito no universo, não acredito em Deus, não acredito em nada. Aí nisso a pessoa se sobrecarrega tanto, que um dia ela chega, eu me rendo. Aí ela vem para a rendição. Aí ela começa simplesmente, me diz o que eu tenho que fazer agora, universo. É carpir uma horta, eu vou carpir essa horta. É tomar o chimarrão, eu vou tomar o chimarrão. É fazer essa atividade aqui que é chata, eu vou fazer essa atividade aqui que é chata. E à medida que eu vou me colocando com disciplina, persistência, mostrando que eu tenho dedicação, o universo vai me dando mais. Aí eu começo a perceber aqui que eu estou entrando na manifestação. Eu começo a perceber que funciona o crer para ver. Depois da manifestação, eu vou então para a consciência, para me perceber que eu sou uno com o todo. Mas nós temos essas fases. Em que fase você está? Tudo isso eu falo dentro da intencionalização lá. Boa tarde, Gerila. Exatamente a minha situação atual aqui, assim eu estava trazendo. Sim, tem muito a ver com o valor. Exato. Que maravilha, entrando um solzinho, derretendo aqui, daqui a pouco eu vou ter que tirar essa carga toda de roupa. Então, gente, perceberam ali o outro tópico que eu estava falando sobre a dúvida? Nós temos que trabalhar a confiança. O que é o eu sou? O eu sou é o decreto de confiança. Eu sou o que sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou o Criador em ação. Eu sou o universo em ação. Eu sou a abundância quântica em ação. Eu sou a manifestação em ação. Cada um de nós é isso. Quando eu aprendo a entender esse eu sou, eu faço as coisas acontecer. Mas a força e a dedicação, às vezes, é minada pela situação. Não! Nada é minado pela situação. A situação mostra o que estava minado no teu inconsciente. O externo é sempre um espelho do interno. Então, enquanto eu estou acreditando que é minado pela situação, eu estou acreditando que o externo manda no meu interno. E ao contrário, o meu interno é que manda no externo. Por isso que é crer para ver. Então, quando eu entendo que a lógica é o contrário, eu passo a perceber que aquela situação significa, obrigado. Obrigado por me fazer ver que eu ainda tinha algo dentro do meu inconsciente que era limitante. É como o Dr. Ihelaka Rulen fazia quando ele falava com o Joe Vitale.
E aí o Joe Vitale trazia uma questão para ele e o Irielaka dizia, obrigado. Obrigado por me trazer essa situação. Eu desconhecia que eu tinha isso no meu inconsciente, eu vou trabalhar isso. Quem era o Irielaka Hulen? Ele foi um dos grandes propagadores, depois da Maura Chan, do Ho Oponopono de identidade própria. Onde ele simplesmente, como psicólogo, trabalhou dentro de um hospital psiquiátrico e com o Ho Oponopono, vivendo ele não ia em nenhum dos pacientes do hospital, ele simplesmente pegava a ficha dos pacientes e trabalhava através dele. Porque cada vez que ele olhava aquela ficha, ele dizia, existe um nível de consciência da criação universal que está me fazendo ver esse aspecto porque é algo que eu tenho em mim, no meu inconsciente, nas minhas infinitas vidas, ou é algo que eu ainda não manifestei. Então, quando ele trabalhava nele a harmonização, a integração desse aspecto, ele liberava, a partir do momento que ele liberava, aquela pessoa que estava representando, aquele externo que estava representando, como tu disseste agora, a situação para ele, a situação mudava, porque ele deixa tudo é frequência, tudo é vibração. Então, se ele saiu dessa vibração, ele não precisa mais que aquele externo continue refletindo. É que nem vocês mulheres, vão lá no espelho, passar batom. Adianta tu passar batom no espelho? Não, isso é dizer que a situação está me moldando. É o espelho que está te moldando? Não, tu tem que passar o batom em ti e o externo, o reflexo no espelho, é que vai mudar. É que nós não fomos ensinados essa lógica, nós fomos ensinados a lógica da limitação. Na lógica da limitação eu estou sempre reativo, eu estou no primeiro nível da consciência, na separação. É o outro contra mim, eu tenho que me defender do outro. Não, gente. O outro está sempre me mostrando o espelho de algo que eu tenho que mudar no meu inconsciente. Quando eu mudo no meu inconsciente, quando eu integro essas polaridades, eu posso voltar a vibrar na unidade. Investi com tudo em várias coisas e nada deu certo, e entendo vários dons. E tenho vários dons. Perfeito, Silvio. Então, a questão é perceber, ok, nesses vários dons, o que tu faz realmente com entrega genuína? Entrega de que tu te sente com muito tesão, muita paixão, muito amor daquilo que tu está entregando. Quando tu começa a perceber essa tua entrega genuína, e aí tu vê, ok, essa entrega... Eu me lembro que uma vez numa constelação com o Bert Hellinger, não era com Hellinger, era com outro cara que trabalhava com constelação empresarial. E aí chegou lá um empresário e disse, nossa, eu não estou entendendo por que o meu produto ele não consegue deslanchar. Porque eu criei um produto maravilhoso, assim, assado, isso, aquilo, blá. E aí o constelador simplesmente disse, ok, mas tu percebe que esse produto fez para ti? Tu não conseguiu perceber ainda o ganho que as outras pessoas teriam sobre ele? Então, às vezes, a gente não consegue perceber que os nossos dons e talentos, eles são para eu extravasar. Não estou dizendo que é o teu caso, mas estou dizendo que às vezes a gente não consegue perceber isso. E aí, no eu não perceber o que o externo pode ser útil desses dons e talentos, eu estou, na verdade, sempre buscando oferecê-los de uma forma de locupletar. Foi por isso que Atlântida e Lemúria sucumbiram lá. Porque eles começaram a simplesmente cocriar as coisas para exclusivamente benefício próprio. E aí nisso, a gente não tem possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Então, ok. Ah, não, mas eu já fiz isso para o todo. Então tá, então talvez falte algum detalhe. Talvez tenha ainda alguma questão pequena que esteja te impedindo dessa evolução, dessa entrega mais genuína. Ou talvez você esteja fazendo isso, não, porque eu quero dinheiro, eu não quero mais viver na escassez. Tem que olhar no inconsciente qual é o outro aspecto. Me coloco à disposição, se quiser marcar sessões, pode ter, como eu falei lá no começo, adquirir o curso esse, que na sexta-feira eu vou estar te disponibilizando a todos aí, da autocompreensão, primeiro módulo da intencionalização. Pode trabalhar os recursos que eu já disponibilizei gratuitamente lá nas playlists no YouTube de RME, Amo e Ho Oponopono Emocional. Infinitas possibilidades. Boa tarde, Patrícia. Cai de paraquedas. Tudo é frequência e vibração. A gente acha ainda que é de paraquedas, mas não é. Que mais a astrologia mostra isso? É possível também. Não entendo muito de astrologia.
Bom dia, conhece o mestre Eduardo Rocha? Não. Sou arquiteta e amo. Olha aí, que maravilha. Então, nessa situação, Sil, tá. É que nem tem um amigo meu que é corretor, né? Eu digo para ele, teu papel não é simplesmente vender, né? Teu papel é fazer com que pessoas que tenham um espaço agradável possam disponibilizar para outras que estão na busca, né? O teu papel de arquiteto também é a mesma coisa. É tu conseguir captar aquilo que está no inconsciente daquele casal e materializar aquele sonho, aquele desejo. Então, nesse ponto, talvez o ponto mais importante que eu acho que talvez tu já tenha ou ainda não, é de se perceber. Eu tenho uma grande amiga de Floripa lá, que ela era arquiteta também, e ela faz uma ponte assim, como sendo o que o espaço deseja para que seja criado e o que aquela família também está em busca através daquele espaço. Então era como se ela fosse a ponte. E esse deve ser o teu papel também. Como ser a ponte de trazer a beleza, a harmonia, o bem-estar daquilo que aquelas pessoas estão de alguma maneira intencionando e que não seja algo, não, eu estou fazendo algo aqui para ter o prêmio, para ter o meu nome, para não sei o que lá, porque essa é a tendência, essa moda. Não, eu quero realmente trazer o que essas pessoas buscam. Às vezes é até uma coisa rústica, mais simples, que não está nem em moda. E aí o que acontece? Aí surge a tua autenticidade. Tinha um grande amigo lá de Floripa, o Robson, também se tornou arquiteto reconhecidíssimo. Por quê? Porque ele simplesmente buscava isso também. Buscava qual era a autenticidade, fez várias casas lá em Jurerê Internacional. Então, qual é o teu talento disso? Qual é a tua assinatura? Como que tu consegue captar a essência do que as pessoas têm para trazer, para viver daquele espaço, e tu possa traduzir isso em traços, em harmonia, em detalhes, em decoração, em comodidade, conforto? Bora, Sil. Boa tarde, Cíntia. De nada. Sou de Lusiana. Olha aí. Bem-vinda. Consigo fazer isso então? Então só é seguir em frente. Segue em frente e continua visualizando. Visualizando teus clientes felizes, tão felizes que eles não vão te recomendar para uma pessoa, vão te recomendar para 10, 20, 30. Eles vão estar postando, dizendo, gente, olha a casa que a Sil fez para mim, olha isso daqui, vocês não têm ideia disso. Caiu, Sou canceriana, consigo fazer a leitura das emoções e sentimentos e traduzir na materialidade. Perfeito! Então segue, mulher! Segue! Transborda isso. Transborda. E sente isso sendo algo pungente, cada vez maior. Muito bom, vou conseguir, maravilha. Para mim é fácil de captar. Que bom, que bom. E levar o bem-estar. Sim. Mas tem bloqueios, então bora trabalhar os bloqueios. Vamos? Marca uma sessão então, se quiser. Exatamente isso que estão buscando, a minha identidade profissional. Só me formei 2 graduações em psicologia. E aí nessa situação, agora eu não consigo aqui enxergar, vamos ver se eu consigo. Lu, nessa situação, Lu, o que precisa também é trabalhar essas travas, esses bloqueios. Por exemplo, merecimento, às vezes a gente acha que não é bom o bastante, que não é capaz. Então é só isso, gente. E esses bloqueios, eles são simples, é isso que a intencionalização traz. É muito mais simples eu ver o que está acontecendo, o que está me travando, eu tomo consciência plena daquilo e libero. Simples assim. Quando a gente foi para uma autoescola, a hora que a gente vai para a autoescola, a maior parte de nós não sabia dirigir antes, certo? Então tu vai lá e tu começa, tu vai praticando. À medida que tu vai praticando, tu vai passando aquela informação do teu consciente, que é 5%, para o teu subconsciente, que é 25%. E aquilo no teu subconsciente, à medida que tu vai praticando mais e mais, ele vai para o teu inconsciente, que é 70% da tua força. Então esse é o objetivo. A intencionalização trabalha em eu liberar o espaço do inconsciente com aquele lixo que está me travando e eu impregnar no meu inconsciente a minha versão original, que é capaz, que é plena. Simples assim. Tá rindo, Sil? Ricardo, sou de Umuarama, Paraná. Bem-vinda, Elisângela. Sou constelador e adoro encontrar uma conversa dessa. Que maravilha. Também. Tamo junto, Sil. Tá muito bom, obrigado, Elisângela. Gratidão, de nada. Economista, depois astróloga e depois psicóloga, por amor. Que bom, Lu.
Que bom é isso. E aí, olha o grande barato. Eu sou a primeira faculdade que eu tentei fazer foi direito. Aí não deu direito, né? Não dava certo porque eu... Não, isso daqui não vai rolar. Troquei para administração. Da administração fui para logística. Fiz mestrado, tenho especialização em logística, depois MBA em gerenciamento de projetos, trabalhei com construção de usina e tudo mais. Aí depois desse aspecto todo eu fiz uma mudança radical. Fui lá para Reiki, dizia para mim que tu tem curas nas mãos, Ricardo. Então vamos lá. Reiki, apometria quântica, triatria quântica, alquimia da consciência, tudo de curas energéticas. Nessas curas energéticas eu vi, as pessoas estão voltando porque a cabeça continua trazendo elas no mesmo papel. Aí eu fui de uma outra jornada. Percebi também que não era algo para eu conquistar, para provar ou para ensinar. Eu tinha que me transformar. Aí eu fui para constelação, sou constelador, movimentos essenciais, pathwork, física quântica, e comecei a mergulhar em vários trabalhos desse de autoconhecimento. Aí é que surgiu a intencionalização, nesse conjunto todo de obras. Então o grande barato é que hoje eu consigo ter uma visão, não só a visão de um terapeuta holístico ou de alguém que é reikiano ou de um administrador, é uma visão integrada. Por isso que eu trago nas segundas-feiras, que é o nosso foco aqui, de falar aspectos profissionais, e nas sextas-feiras eu falo de aspectos de relacionamento. Porque a gente consegue transitar. Então isso tudo, Lu, foi ótimo para ti de tu perceber, por exemplo, tu hoje deve ser uma excelente psicóloga de conseguir entender inclusive aspectos dos profissionais. Tu consegue fazer esse link da economia, dos valores, do dinheiro com a astrologia e com o entendimento do ser humano. Seria bem interessante se tu fizesse talvez um curso também, deixo já o convite, da intencionalização. Não é um curso caro, é um curso super acessível, para que tu possa ter essa visão maior e juntar esses links todos. Seria bem bacana. Bora, Silvio! Gente, está no nosso horário aqui. Vamos ver aqui, Aparecida, Luziane, Estado de São Paulo, linda live, obrigado. Boa tarde, abençoada para você, querido, obrigado. Benedita, receba meu carinho, um abraço, sou de Avaré, Estado de São Paulo, sejam bem-vindos também. Boa tarde, Alana. Gente, às vezes eu não consigo ler direitinho os nomes, porque tem um sol entrando aqui, e o nome aparece sempre mais fraquinho, então eu nem sempre eu consigo ver os nomes, aí eu tenho que procurar. Boa tarde, Edmara. Obrigado pelos presentes, obrigado pelas curtidas, ótimo dia, gratidão pela live. Aí. Estamos encerrando aqui também. Deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu consigo aqui, o sol. Vamos tentar. Deixa eu abrir a janela, vai entrar uma friaca, mas vamos lá. Vamos dar uma ativadinha, gente? Simbora, Império Serrano. Então vamos ativar aqui o sol. Deixa eu ver. Não, acho que eu vou ter que segurar na mão aqui que vai ser melhor. Deixa eu pegar aqui. Onde é que eu viro a câmera? Aqui, virar a câmera. Aí, vamos ver um solzinho? Então que a gente possa receber essa luz do sol aí. Simplesmente deixa essa ativação. Coloca tuas mãos nas pernas, relaxa e sente a luz do sol entrar. E cada vez que tu for no sol, sente isso, dá o comando pro teu corpo. Corpo, eu me abro agora a receber a energia de ativação do sol. Para que todas as minhas células, moléculas, elétrons sejam ativadas, elevando todo o meu DNA ao seu potencial máximo, ativando todos os filamentos e muito mais, me colocando numa frequência elevada de quinta dimensão e superiores. Eu agora recebo todos os meus talentos, a minha vocação, a minha energia original, integrando, harmonizando, organizando em todo o meu ser, em todo o meu corpo. Eu recebo, entrando pelo topo da minha cabeça, essa energia cristalina de ativação, descendo pelo meu chakra, pela pineal, pelo meu chakra laríngeo, se instalando no coração. E inspira profundamente, expande, expande, expande do teu coração, aumentando toda essa energia, frequência, vibração, e solta, descendo pelo teu abdômen, plexo umbilical, chakra básico, descendo pelos teus pés, e dos teus pés imagina que vão raízes lá no centro da Terra. E essas energias lá no centro da Terra, então tu começa a liberar tudo que te trava, tudo que te impede, tudo que te ancora ainda na 3D, mas de uma forma limitada. Inspira de novo, entrando pelo topo da tua cabeça, toda a tua energia quântica, toda a tua energia cristalina, frequência, vibração, de ativação, do ser de luz, pleno e ilimitado que és.
Expande bem o teu coração como uma flor de lótus. Joga lá para os teus pés, liberando, saindo todo medo, toda angústia, toda raiva, toda tristeza, toda apatia, toda limitação. E junto, ancorando. À medida que tu continua fazendo isso, inspirando, sentindo energia elevada e soltando, liberando tudo, tu vai inspirar de novo. Eu inspiro, ancoro em mim a luz, a paz, a abundância ilimitada e o amor incondicional. Em mim, em toda a terra. E solta, joga lá para os teus pés, ancorando essa energia em ti e toda a terra. De novo, inspira. Eu recebo diretamente do grande sol central essa luz cristalina, reativando todo o meu DNA, o seu potencial máximo. Eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou a abundância plena, eu sou amor incondicional. E solta. Eu ancoro agora em mim, em toda a terra e humanidade, essa energia, levando lá para o grande núcleo da terra. Inspira mais uma vez. Carrega o teu coronário, pineal, laríngeo, coração. Expande, expande, expande o teu coração, sentindo essa luz branca dourada. Sente a alegria, sente a vibração. Bota um grande sorriso de orelha a orelha na tua boca, nesse rosto maravilhoso, e diz para ti: eu sou a luz, eu sou a abundância plena, eu sou o amor incondicional, eu sou a paz, em mim e toda a terra e humanidade. Solta, descendo essa energia pelo teu plexo solar umbilical básico, descendo pelos teus pés, indo lá para o centro da terra. Imagina que está ancorando essa energia maravilhosa. Nosso planeta está recebendo paz, abundância, amor incondicional, luz, diretamente do grande sol central. Mais uma vez, última vez, inspira profundamente e sente teu coração transbordar, todas as tuas células, moléculas, elétrons, todo o teu corpo vibrando nessa frequência branca, dourada, sentindo: eu sou a luz cristalina, eu sou a abundância quântica, eu sou a paz universal, eu sou o amor incondicional. E solta, eu ancoro essa energia em mim e toda a terra e a humanidade agora. Sentindo toda essa frequência, vibração em ti agora. Abre esse sorrisão, bora pra vida. Leva essa energia maravilhosa pro teu dia. Seja esse ser divino, maravilhoso, pleno que és. Vibre nessa frequência, vibre nessa intensidade. E se embora agora. Fazer mais um dia maravilhoso. Ok, ladies and gentlemen, obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado pela vibração, obrigado pela energia. Bom demais receber esse solzão aqui. Vambora! Vambora fazer mais um dia, porque afinal de contas, quem sabe faz a hora, né? Espera acontecer, isso só depende de cada um de nós. Então eu sei que vocês são capazes, então vamos lá. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Aqui, obrigado, obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Ótimo dia, obrigado pela live. Gratidão pela live maravilhosa. Sou de Floripa, olha aí que legal. Bem-vinda. Aqui não consigo ver. Gil, bem-vinda, Gil. Já morei aí um bom tempo. Esse ano decidi que vou voltar a estudar. Filhos criados, agora eu vou fazer por mim. Bora! Bora, Sani. Gratidão, Ricardo. Live maravilhosa, até a noite na nossa live pela Planeta. Isso aí, obrigada, Regina, cada vez melhor. Quem quiser, gente, hoje à noite, tem link na bio lá também, Intencionalização para o Mundo. Tá? É grupo via Google Meeting, onde a gente trabalha essas técnicas que a intencionalização traz para a gente praticar para o planeta, né? Afinal de contas, cada um de nós pode deixar uma contribuiçãozinha para o planeta. Então, à medida que eu vou me purificando, eu purifico meu sistema familiar e eu purifico também o inconsciente coletivo. Por isso que tem esse grupo aberto para a gente trabalhar. Olá, Silvaneide, querida! Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigado a ti também. Tá ajudando muito, que bom. Muito obrigado. De nada, Ana. Me ajudou muito, que maravilha, que bom, Ana. Obrigado, Regina. Desejo que você receba multiplicado por um milhão todos esses bens que você está fazendo. Muito obrigado, 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 Ana. Que assim seja para todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado a todos os comentários. Parabéns, Ricardo, você é um homem incrível. Obrigado. Estamos juntos, Elisângela. Primeira vez
que ouço Bruno Luciene, parecido Berto Costa. Não sei quem é Bruno Luciene, mas tudo bem. Ok, ladies and gentlemen. Beijos, abraço, um ótimo dia, boa semana. Para quem quiser, hoje à noite, então, tem lá grupo Intencionalização para o Mundo. Hoje à tarde, 3h30 da tarde, estaremos falando sobre medo, né, as travas emocionais. Durante essa semana toda, de segunda a sexta-feira, 3h30, travas emocionais. Segunda e sexta-feira, de novo, aqui no TikTok, às 11h11. Quarta-feira, não, essa quarta não vai rolar. Vai rolar só às 3h30. E nas terças e quintas, então, 4h20, 16h20. Café com propósito, ok? Ricardo, não Bruno. Tá bom. Beijos e abraços. Fui. Tchau, tchau. Tá bem, agora que eu entendi, Elisângela. Tudo certo, Luciano.